Graça e paz, bem-vindo ao AME, que se inicia agora. AME é uma visão, onde o Espírito Santo usa as nossas vidas para alimentar, mobilizar e edificar a casa do Senhor. Que nesse tempo que nós vamos estar juntos, Deus possa falar profundamente ao seu coração e trazer vida ao seu coração pela revelação da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Graça e paz, queridos, mais uma vez eu quero lhes dar boas-vindas ao nosso AME, ao nosso tempo de estudo da palavra de Deus, onde nós buscamos o aprofundamento, buscamos a revelação do Senhor para as nossas vidas, a fim de que alcancemos corações mais sábios, alcancemos uma comunhão mais profunda com aquele que nos chamou para a sua glória e virtude. O estudo de hoje, nós vamos lidar com a expressão exata do Pai. Vou repetir. A expressão exata do Pai. Você já perguntou alguma vez, ou já viu alguém perguntando, por que eu existo na Terra? Qual é o nosso papel? Por que Deus me colocou aqui? Qual era o plano original divino? Quando ele criou Adão, quando ele formou, tirou, não é, a mulher de dentro de Adão e criou esse casal, e ele deu uma orientação, ele disse, agora vocês vão fazer o quê? Vocês vão expandir, vocês vão procriar, vocês vão dominar toda essa terra. Então, nós podemos ver que o propósito de Deus para a criação do homem nesta terra foi de dominar, de ser a expressão dele nesta terra. Quando nós estamos vendo a revelação divina no texto sagrado aqui, a expressão exata do Pai, nós vamos entender os propósitos de Deus para as nossas vidas. Então, o objetivo que nós temos aqui é de trazer uma visão real da existência de Deus. Tudo culmina aqui. Deus existe. Parece ser tão fácil nós dizermos isso. Deus existe. É como que se nós estivéssemos dizendo, o chocolate existe. Nós podemos dizer, o carro existe. Porém, essa afirmação ela é muito maior e mais profunda, porque ela envolve alguns elementos divinos para que nós possamos dizer, ele existe. Logo, se ele existe, eu sou a expressão disto. Preste atenção. Eu sou a expressão disto. E se eu sou a expressão disso, eu encontrei uma razão de existência. Eu existo para a glória dele. Eu existo para glorificar a ele. E é exatamente isto que Paulo, dizendo em sua carta aos Romanos, foi o motivo pelo qual nós caímos da graça de Deus e nós começamos agora a ser habitados pela morte. E todos começamos a pecar. Porque, conhecendo a Deus, não demos graças e nem lhes atribuindo a devida adoração e louvor. Então, tiramos isso dele, colocamos na criatura e por causa disso o pecado entrou em nós e pelo pecado a morte se instalou e ela passa a todos os homens. Então, isso tem sido o obstáculo, tem sido o fator fundamental, preponderante de nós não sermos a expressão dele nesta terra. Essa expressão exata, ela tem o seu significado verdadeiro e que precisa ser vivido e experimentado por todo crente na face da terra. Essa manifestação divina no homem é que possibilita o ser humano experimentar a realidade da existência de Deus, o Todo-Poderoso.
Nós dizemos que Deus existe. Nós dizemos que cremos em Deus. Mas nas nossas atitudes, nós somos como que fôssemos ateus. Porque nós não dependemos dele. Nós não vamos crer nele. Por quê? Porque nossas ações e as nossas atitudes são tão idênticas àqueles que vivem que não creem em Deus. Então, de uma certa forma, de uma certa extensão, nós agimos como ateus, falamos como crentes, mas agimos como se fôssemos ateus. Não é a realidade, mas é o fato de que nós estamos presenciando hoje na vida das pessoas. O texto que nós queremos compartilhar e de onde nós vamos extrair as maiores revelações para o dia de hoje está em Hebreus capítulo 1, versículo 3, e diz assim: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade de Deus, da majestade nas alturas. Irmãos, o dia em que nós vivemos, ou os dias em que nós estamos vivendo, uma grande maioria dos crentes perderam sua experiência real de vida e com o poder de Deus. Por quê? Porque desconhecem as Escrituras Sagradas. Não se tem mais o hábito de ler a palavra de Deus, de buscar a palavra de Deus como revelação e não como um meio de prover aquilo que eu quero ter na minha vida. Veja, a própria palavra de Deus revela isso. Nós temos em Marcos capítulo 12, versículo 24, as palavras do nosso Senhor. Ele diz assim: E respondeu-lhe Jesus: Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Então veja, as palavras do próprio Jesus Cristo diz: nós erramos porque não conhecemos as Escrituras e nem o poder. Veja, se o poder de Deus estiver sendo visto em mim, sendo visto em você, nós não vamos ingressar na prática das nossas concupiscências carnais. Nós não vamos dar lugar a essas forças que operam em nossa carne. Por quê? Porque conhecemos a Deus e conhecemos também o seu poder, que anula essas forças e se expressa em nós no que a palavra de Deus chama de caractere, ou seja, caráter. Então, uma grande maioria dos crentes de hoje, eles não leem a Bíblia, eles não estudam a palavra de Deus. Então, onde descansa a fé dessas pessoas? No que elas ouvem na mídia, mensagens que pastores pregam, nos livros que leem, nos seminários que frequentam. Então pega todo um coletâneo de informação, vão colocando na cabeça e dizem assim: olha, isso aqui é o que Deus pensa, é o que Deus acha, e aí todas estas informações, esse conhecimento, toda essa letra que entra na mente das pessoas, só matam, dividem, criam dissensões, discussões teológicas e não servem para o proveito para o qual a palavra de Deus foi inspirada. Então, a fé fica baseada em leituras, em aceitações de certas mensagens. E aí eu vou fazendo o quê? Eu vou compilando tudo isso aí e dizendo: isso aqui é o que eu creio, é isso aqui que eu vivo, mas sem nenhum fundamento, sem nenhuma base espiritual, ou seja, sem nenhum fundamento sobre o qual a fé poderá expandir o poder de Deus. Então nós não experimentamos o poder, e se não experimentamos o poder de Deus, Deus fica muito vago. Deus fica numa distância muito longa. E quando você mais precisa dele, você não vai encontrá-lo. Isso é muito triste. Mas eu espero em Deus que, estudando a revelação da palavra, nós possamos encontrar um Deus que existe. Nós possamos conviver com um Deus que é vivo,
que comanda nossas vidas, que tem promessas para a nossa vida, que tem uma aliança conosco. Então, Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 4, fala disto, não é? Fala desse Jesus Cristo maravilhoso. Então, nós precisamos entender essa expressão. Ele diz assim, ele que é o resplendor da glória. Veja, quando a presença dele está aqui, a glória emana. Outra coisa, e a expressão exata do seu ser. Essa palavra, expressão exata do seu ser, ou essa sentença, ela expressa numa palavra grega original, caractere, que significa caráter. Por isso que nós olhamos para as pessoas e nós dizemos, esse é um homem de caráter. Por quê? Esse é um homem que tem princípios, é um homem que não quebra, ele não vai para todo e qualquer lugar, ele mantém sua postura dentro daquilo que crê, daquilo que ele vive. Então, um homem de caráter. Então, quando a Bíblia diz sobre Jesus, ela diz que ele é o caráter de Deus, a expressão exata. Ele é a expressão exata do que Deus é. Porque Deus é o que ele é. Então, para que nós possamos viver e expressar e ser como Jesus foi nesta terra, nós precisamos o quê? Ser a expressão exata. Nós precisamos ter a mente, o caráter de Cristo. E nós estamos sendo conformados com a sua imagem. Então veja, a palavra caráter significa, do mesmo que essa palavra, quando tem o seu significado no dicionário bíblico, ela significa um instrumento usado para esculpir. Sabe aquele instrumento que a pessoa pega para esculpir uma pedra? Quer dizer, ele tem a imagem dele aqui. Aquela pedra está ali, aquele quadrado, né? Mas a imagem está formada aqui. Então agora ele vai fazer o quê? O escultor, ele pega o instrumento dele e ele vai batendo. A imagem que está aqui começa a ser esculpida na pedra. Então aquela imagem vai começando a se formar, vai se mostrando. Então isto é o significado da palavra caráter, ou caractere, ou caráter, que nós conhecemos na língua portuguesa. Quer dizer, Deus está aqui, mas a sua glória está revelada no Filho. Então, a imagem do Filho é a própria imagem de Deus. Então, veja, ele é o caráter de Deus na terra. Então, é alguma coisa que foi selada. Não pode, não tem nenhuma variação de forma. Não faz isso. Por quê? Porque tem um propósito. E o propósito da vinda de Jesus Cristo é trazer o reino de Deus. Mas para que o reino de Deus se manifeste, ele precisava ser a expressa imagem de Deus. Então nós podemos entender, sim, que quando Jesus Cristo falava alguma coisa, é porque o Pai falava. Quando ele tocava alguma coisa, é porque o Pai tocava. Então ele era a expressão, ele era o caráter, ele era o mover do próprio Deus na terra, para que nós pudéssemos enxergar o coração de Deus, a mente de Deus e saber o que agrada a Ele. Porque senão nós não teríamos nenhuma referência nesta terra de vida. E a nossa referência é Jesus Cristo. E então ele é a expressão exata, a imagem de alguém ou de algo. Ou seja, é uma semelhança que marca. Ou seja, que reproduz e precisa, uma reprodução precisa em todos os aspectos. Então veja, ele era essa imagem, essa glória, essa presença. Então, quando nós temos o caráter divino, nós estamos expressando aquilo que ele é. E se nós expressamos o que ele é, nós fazemos o que agrada a ele. Entende? Nós fazemos o que agrada a ele. Por isso que a palavra de Deus diz, varões israelitas, atendei a estas palavras. Olhe, Jesus o Nazareno
varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele. Então veja, todo o poder de realização de Deus vem por intermédio dele. Então o que Jesus dizia, acontecia, porque o Pai e ele eram um só, porque o caráter de Deus estava sendo manifestado, estava sendo revelado. Esse liga a pessoa a Deus e Deus liga-se à pessoa. Então aquilo que ele faz, aquilo que ele diz, que é a expressão exata, Deus faz o quê? Deus abona, Deus faz milagres, prodígios e sinais e maravilhas. Isso demonstrava a expressão da vontade de Deus e da aprovação de Deus, que aquilo que estava sendo refletido na terra era exatamente o que ele era no céu. Então, o que está no céu era revelado na terra pelo corpo de Jesus, pela maneira de Jesus viver, pela maneira dele falar, pela maneira dele se expressar. Então, veja, sinais, prodígios, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis. Está lá no livro de Atos, capítulo 2, versículos de 22. Então, a aprovação de Deus, Pai, a respeito de Jesus Cristo, seu Filho, foi que ele, a palavra aqui é a palavra apodeikinumi, ou seja, Deus aprovava. Essa palavra dizia o seguinte: ele apontar para fora de si mesmo, apontar para fora, anunciar, expor para observação, declarar, mostrar, provar que tipo de pessoa alguém é. Então veja, a missão essencial de Jesus Cristo foi provar, declarar quem o Pai era. Revelar o Pai para a humanidade. Que missão gloriosa! Então ele falava os oráculos do céu, ele anunciava o reino de Deus, ele falava de Deus. E quando Deus ia vendo o seu filho fazer isso, ele aprovava. Então ele aprovava essa pessoa. Quando Deus aprova uma pessoa, o conceito de aprovação de uma pessoa, a palavra utilizada é a palavra dokimos, ou seja, aprovado particularmente pelo que é. Esse conceito de aprovação vem particularmente das moedas e do dinheiro que era confeccionado na época que o autor estava escrevendo isso. Então a pessoa aprovada era aquela pessoa agradável, aceitável no mundo antigo. E não havia sombra de dúvida. Por quê? Porque quando o dinheiro era confeccionado, não havia sistema bancário, como nós conhecemos hoje, e nem dinheiro em papel. Então todo o dinheiro era feito de metal aquecido até se tornar líquido, e despejado em moldes e deixado para esfriar. Quando as moedas estavam frias, era necessário polir os cantos irregulares. Então as moedas eram comparativamente brandas e, é claro, muitas pessoas cortavam pequenas fatias do metal para poderem ter lucros maiores. Então, apenas em um século, mais de 80 leis foram promulgadas em Atenas para poder banir a prática dessas coisas. Então as pessoas eram chamadas de dócimos, ou seja, aprovados. Eram aquelas pessoas que mantinham intacto, que não faziam isso e que eles tinham isso. Então, quando nós pegamos este modelo de significado e trazemos para o caráter, é aquele caráter que não tira as fatias, que não tira nada, mas que é a expressão exata. Ele não vai se vender, ele não vai mudar nenhuma de suas falas, nenhuma de suas afirmativas, nem a pregação, não muda. Por quê? Porque o caráter de Deus está expresso nele. Então, essa pessoa é aprovada. É que não tem nenhuma coisa que falte a ele que não seja para refletir a glória do Pai. Então, isso passa a ser o centro da nossa existência, refletir Deus. Por quê?
Porque Deus, o reflexo dele é o Espírito Santo. E o Espírito Santo manifestando-se em nós e tendo nós a mente dele, nós passamos a ser o caráter de Deus nesta terra. E sermos para os homens, homens de caráter. Ou seja, dócimos, aprovados. E se Deus nos aprova, ele nos dá salvação e ele nos atesta perante os homens com sinais, prodígios e maravilhas. Isso deveria acontecer. Para isso Deus deu o Espírito Santo. São os dons dele que se manifestam. Quando? Quando o nosso caráter reflete exatamente o que Deus é. E é por aí que nós estamos vendo que é necessário, irmãos, que a igreja comece a viver essa essência de vida. Não é você cobrar do outro, não é a gente dizer, você precisa viver uma vida, você não vive, você não faz isso, você não faz aquilo. Nós estamos cobrando uns dos outros santidade, nós estamos cobrando uns dos outros, você não pode pecar, a igreja é santa, a igreja não pode fazer isso, mas nós não estamos entendendo que a coisa mais importante é que nós entendamos quem Cristo é. Cristo em nós é a esperança da glória. Não vai ser o apontar do dedo ou as exigências mediante aquilo que a gente lê na Bíblia e exige dos outros, porque você não vai ver. É o Espírito Santo que nos marca. Ele é um instrumento que vai marcar nossas vidas. Ele é um instrumento que esculpe em nós a forma de Deus em nossas vidas. Por isso que quando nós chamamos a existência se ame, ou nós dissemos para vocês que o amo é fundamental, foi porque Deus disse que pela revelação da palavra, pelo Espírito Santo e as nossas orações, Ele iria esculpir esse caráter em nossa vida. Ele se manifestaria e daria forma à nossa vida como a forma de Cristo, para que nós também possamos dizer, como Paulo disse, eu sou imitador de Cristo, ou seja, Cristo está sendo formado em mim, e porque Ele está sendo formado em mim, eu tenho o caráter divino, eu tenho a expressão de Deus, eu sou o modelo para que as pessoas possam olhar e conhecer o que agrada a Deus, como Jesus foi o modelo, para que nós pudéssemos saber como agir nas maneiras que agradam nosso Pai. Por quê? Porque quem vê a mim, vê o Pai. E quem o Pai se manifesta, vê, as pessoas podem entender quem Ele é. Esse foi a essência, o ministério de Jesus Cristo, refletir a glória do Pai e restabelecer em nós, restaurar em nós essa glória que foi perdida lá no Éden. E que foi reenxertada em nós, quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A expressão exata do seu ser fala da exatidão de pessoas, entre a pessoa de Jesus Cristo e a pessoa do Pai. Por isso que ele diz em João 14:9, ele diz assim, disse-lhes Jesus, Filipe, há tanto tempo eu estou com você e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então veja, essa expressão exata do seu ser estava em Jesus Cristo. E Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. A palavra de Deus é clara e objetiva. Quando nós pensamos em ser a expressão exata de Cristo, nós estamos falando de ser um homem de caráter. Um homem que exibe a mente de Cristo, aquele que segue os padrões de Deus, aquele que vive os padrões de Deus. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo. Isso só pode acontecer quando eu e você pudermos ter intimidade com o Espírito Santo e entender que é Ele que esculpe em nossas mentes a mente dele. E quando a mente dele for esculpida em minha mente, a minha mente está cheia da verdade dele, aí nossas ações e os nossos comportamentos refletirão e glorificarão o Pai. E aqueles que nos verem, verão também o Pai, porque o Pai
é um com o Filho, e o Filho orou ao Pai que nós fôssemos um com Ele, como Ele é com o Pai. Logo, nós todos temos de Deus esse chamado e essa existência, essa razão de existir, sermos a expressão exata do Pai. Que Deus nos abençoe e que Deus nos faça esta expressão real, manifestada em nosso espírito. Muito obrigado e até a próxima semana.